Paz, meu amigo, minha amiga, eu sou o pastor Nilmar Costa, pastor da amada família Batista Candelária em Candeias PR. Bem-vindo a mais um episódio do E aí, pastor, o que a Bíblia diz? A nossa pergunta de hoje eu recebi de uma de minhas ovelhas esta semana. Ela disse que estava lendo 1 Samuel capítulo 15, quando Deus manda Samuel dizer a Saul para matar todos os amalequitas e destruir tudo que eles tinham. E no verso 29, Samuel fala que Deus não mente e nem muda de ideia e nem se arrepende. Mas a questão inquietante é que no mesmo texto, nos versos 11 e 35, a Bíblia mostra que Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. E aí ela diz que chega a parte em que ela não consegue entender. Ela pergunta assim, pastor, de fato Deus se arrepende ou não se arrepende? Para ser mais preciso e direto na pergunta, Deus pode se arrepender? Antes de mais nada, é fundamental que a gente entenda que a fala de Deus a Samuel não implica dizer que o Senhor tenha cedido a nada ou mudado de opinião. Deus é consistente em todas as decisões que Ele toma, uma vez que imutabilidade é um dos atributos divinos dele. A afirmação de Deus, quando Ele diz em 1 Samuel 15:11, arrependo-me de haver constituído rei a Saul, remete ao fato de que Deus estava com o coração pesaroso e expressando um angustiante sentimento de pesar pelo fracasso do rei Saul e também por causa do problema que Israel, o povo amado e escolhido dele, iria ter que encarar. Apesar de Deus ser onisciente e conhecer o fim desde o começo, isso não impede o nosso Deus de experimentar e esboçar sentimentos, seja de alegria ou de lamento, no momento em que ele vivencia cada um dos eventos. Deus elegeu Saul como rei de Israel para realizar algumas missões que Saul tinha total condição de cumprir. Sentir tristeza por alguma decisão que deveria ser tomada é uma experiência que todo ser humano acaba vivenciando, inclusive o próprio Deus. E no caso de Deus é óbvio, vale frisar, a tristeza por uma decisão que a criatura dele deveria ter tomado e não tomou. Deus, na realidade, não muda de ideia, mas ele sente um profundo pesar pelas muitas escolhas erradas que as pessoas fazem. Devemos lembrar sempre e sublinhar o fato de que Deus não muda, como é explícito pela boca dele mesmo em Malaquias 3:6, onde ele diz, eu, o Senhor, não mudo. Há basicamente três fortes argumentos que sustentam a imutabilidade de Deus. Primeiro, para que um fato mude, ele tem que acontecer numa ordem cronológica, ou seja, tem que existir um ponto antes e um ponto depois da mudança. Os fatos que passam por um processo de antes e um depois existem no tempo, porque a essência do tempo é vista pelo progresso cronológico de uma situação anterior para uma situação posterior. Só que Deus é eterno, Ele está fora da linha do tempo. Isto é inferido em passagens bíblicas como João 17:5 e 2 Timóteo 1:9. Assim não é possível existir em Deus um processo de anteriores e posteriores, portanto é impossível que Ele mude. Porque, como eu falei, a mudança impreterivelmente inclui um antes e um depois. Segundo, toda mudança acontece para uma evolução, um estado melhor, ou para uma regressão, um estado pior. De forma lógica, se um acontecimento não fez diferença, não houve mudança. Em outras palavras, uma mudança, alguma característica que não estava presente passa a estar. Ou o que existia passa a faltar, ou do contrário, não houve alteração. Por contraste, Deus é perfeito, Ele não precisa de nenhum retoque. Logo, Ele não pode mudar para melhor. E como Ele também é onipotente, Ele não pode perder nada e por isso Ele permanece perfeito. Em terceiro lugar, se uma pessoa muda de opinião é porque recebeu uma nova informação a respeito da qual ela não fazia ideia antes ou porque as circunstâncias pegaram a pessoa de guarda baixa. E a pessoa precisa agir de modo diferente. A exemplo da pandemia Covid-19 que pegou o mundo inteiro desprevenido. Porém, com Deus é bem diferente. Como eu ouvi de um pastor certa vez dizer, Deus não muda. Ele acrescenta detalhes aos seus planos imutáveis. Isso significa que quando Deus reage a uma ação humana, não pode ser porque Ele não sabia o que ia acontecer. Deus nunca é pego de surpresa. Ele sabe de tudo, como diz o salmista em Salmos 147:5. Logo, quando Deus acrescenta algum detalhe, algum plano imutável dele, tem que ser porque as circunstâncias mudaram e exigem uma reação diferente.
No entanto, se as circunstâncias mudaram, isso não quer dizer que Deus mudou de opinião, isso quer dizer simplesmente que, como as circunstâncias mudaram, a reação emocional e providente de Deus com a nova realidade será diferente. Mas isso porque as circunstâncias e não Deus mudaram. Sumariando toda a explicação em uma só frase, eu diria que é importante a gente manter em mente que toda vez na Bíblia, quando a gente se depara com a expressão Deus se arrependeu, isso deve ser interpretado como Deus se entristeceu, simples assim. Eu quero fechar o nosso vídeo com talvez o maior juramento que Deus já fez e do qual, assim como qualquer outro juramento que Ele fez, Ele não vai se arrepender. Mas este é de arrepiar de emoção. Neste juramento, Deus fala em Salmo 110, 4, pela boca de Davi, o seguinte sobre Jesus. O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Glorificado seja Jesus, o nosso eterno sacerdote, e a Deus Pai que não se arrepende de tê-lo instituído, o nosso sumo sacerdote para sempre. Deus te abençoe muitíssimo.